Hey guys, how are you? Are you okay? Okay, right. Olha, eu tô com muita saudade de vocês, sabia disso? Pois acreditem, tá? Nunca estive com tanta saudade como agora. Mas antes de nós começarmos nossa aula, vamos fazer uma breve oração. Vamos lá? Querido bondoso Deus, Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento agora que estamos tendo. Nos dê sabedoria e discernimento para seguirmos adiante. Te clamamos isso em nome de Jesus. Amém. Que bom que estamos juntos aqui, ainda que virtualmente. Então, antes de nós começarmos, peguem as emendas de vocês para que a gente possa estar registrando a nossa aula de hoje. Legal? Então, hoje nós estamos conferindo a aula 17 e 18, coloquem a data de hoje, tá bom? 31 de março, beleza? Aí você vai marcar a VG4 e contínua, e nós vamos estar trabalhando um conteúdo que vocês já andaram vendo em anos anteriores, tá? Que são os pronouns e os possessive adjectives. Eles são importantíssimos agora nessa reta final de vocês, do nono ano, para que vocês tenham todo o embasamento, toda a base para que vocês possam chegar no ensino médio de forma forte e consistente, para que vocês estejam prontos para as questões do Enem, que elas não são fáceis, hein? Tá legal? Então, fiquem prontos aí. Antes da gente começar a nossa aula, eu quero deixar para vocês um recadinho. Hoje vai ter o exercício. Então, o que eu estou sugerindo é que você tire foto e jogue essas suas fotos lá no Word, tá bom? Jogue no Word e depois salve esse arquivo Word em formato PDF. Vai lá em salvar como? E aí você vai poder salvar em PDF, tá legal? Aí sim você vai e anexa lá no eClass, para que você não tenha dificuldade nenhuma. Você que por algum acaso não conseguiu anexar ainda os arquivos, nem na aula 1, nem na aula 2, você vai poder estar fazendo nessa aula de hoje, tá? Vai estar disponível para você estar anexando o seu arquivo. Então, se você está me procurando a respeito disso, já sabe, tá legal? Então, acho que já dá pra gente começar, né não? Let's go start now! Muito bem, gente. Agora a gente vai dar início realmente aqui ao nosso estudo do pronouns and possessive adjectives, ok? Então, o que são os pronouns e os possessive adjectives? Vamos saber agora, tá? Essa é uma dificuldade que muitos alunos ainda possuem, mesmo chegando ao nono ano, e às vezes mesmo fazendo curso de idiomas. Vamos lá? Vamos tirar essas dúvidas rapidinho. Então, para começar, a gente tem os subject pronouns. Eles são os mais conhecidos e mais rapidamente assimilados por qualquer estudante da língua inglesa. Então, nós temos aqui, ó, qual a função deles e onde eles atuam, tá? Os subject pronouns, eles vão substituir os nomes, substantivos ou o sujeito de uma sentença, tá? Uma pessoa, tá legal? Então essa é a função dos subject pronouns. Assim também é na nossa língua. Então vamos ver quem são eles. Então, os subject pronouns, também conhecidos como personal pronouns, são esses, né? São fáceis, não é isso? I, you, he, she, it, we, you, they. Very easy. Não tem dificuldade nisso aí. Então, a partir deles nós temos os demais e nos baseamos por eles para compreender os demais que virão. Vamos lá. Mas para a gente continuar, vamos ver esses exemplos. I am hungry. I am hungry. Eu estou com fome. Então vejam que o sujeito I está enfatizando uma pessoa, que sou eu. Very good. Então, no segundo exemplo nós temos he is talking to me. Ele está falando comigo. Então, eu estou enfatizando que alguém fala comigo, né? Em vez de eu falar o nome da pessoa, eu uso os subject pronouns para facilitar a minha comunicação. E o último exemplo, they are at the hotel. Eles estão no hotel
dá para entender facilmente o que nós estamos falando agora. Aí vem os possessive adjectives. Muitos começam a se complicar nesse estudo, nessa parte já de cara, tá? Mas eles são simples, basta eu entender qual é o conceito deles. Então vamos remember the concept. Vamos lembrar do conceito. Eles são utilizados com o objetivo de expressar o sentido de posse. Simples. Então sempre que eu quiser expressar posse, dizer que algo é meu, que algo é seu, então eu vou usar os possessive adjectives, tá? Lembrem-se, eles não são pronomes, ou seja, eles não vão substituir o nome de ninguém. Eles são usados exclusivamente para dar sentido de posse, tá? Então, a função dos adjetivos possessivos é de justamente acompanhar o substantivo ou frase nominal que aponta para a posse. Então, vamos ver a tabela deles aí, ó. Nós temos o personal pronouns do lado esquerdo da tabela e do lado direito os possessive adjectives. Então, I equivale a my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our, you, your, they, their, ok? Great! Então, vejam alguns exemplos aí para a gente fixar isso bacana na nossa mente. My book's on the table. My, o meu quê? O meu livro está em cima da mesa. Veja que o sujeito, o substantivo, está presente na frase. Quem é o substantivo? É o book. Então, o my, ele está aí com a função de dizer que tem um livro. Mas esse livro não é qualquer livro. E ele não pertence a qualquer pessoa. Ele pertence a mim. Então, é meu livro. Próximo exemplo. I think you forgot your purse. Eu acho que você esqueceu a sua bolsa. Então, aqui eu estou fazendo a mesma coisa que o exemplo lá de cima. Eu estou dizendo que existe uma bolsa. A purse, ela existe, né? Eu não posso, nesse caso de dizer que a bolsa é sua, substituir por you purse. Não. Your, you. Fica estranho, entendeu? Deu pra perceber? I think you forgot your you. Não, your purse, ok? Our travel was cancelled. Our travel was cancelled. Nossa viagem foi cancelada. A mesma coisa. Eu não posso falar our we was cancelled. Não faz sentido nenhum, né? Então, our travel was cancelled. Então, a nossa viagem pertence a quem? A gente, a nós. Então, ela foi cancelada. Vamos para o próximo assunto. Não se esqueçam disso, tá? Que nós acabamos de ver. O possessive adjectives é usado para sentido de posse. Por que eu estou te falando isso? Porque o próximo assunto que a gente vai ver agora deixa muita gente confusa, porque vamos descobrir juntos. Vamos lá. São os possessive pronouns. Nós vimos os possessive adjectives e tem os possessive pronouns. Então vamos lembrar, remember the concept. Vamos lembrar o conceito. Ao contrário dos adjetivos possessivos que sempre vêm antes de um substantivo, os pronomes possessivos eles estão sempre sozinhos. É como se eles eliminassem a necessidade de mencionar o substantivo, pois ele fica o quê? Subentendido. Então, ele vai deixar subentendido de que há aquele objeto, aquela pessoa, né, ali na oração, ali no discurso, tá bom? Então, vamos ver esse exemplo aqui pra gente fixar bem. Então, olha lá. This bike is my bike. Essa bicicleta é minha bicicleta. Então, não tem nada estranho aí, né? Não tem nada errado, nada diferente. Nada que seja, olha, falando estranho, não. Tá certo. Porém, fica redundante. This bike is my bike. Então,
esta bicicleta é minha bicicleta. Até na nossa língua fica redundante. Então, para que a gente não tenha essa repetição, o que a gente vai fazer? Exatamente, eu vou colocar um pronome possessivo. Pronto. Você vai eliminar essa repetição, deixando o substantivo subentendido. Então, ficaria assim: This bike is mine. It's mine, ok? Então, o mine vai fazer com que essa repetição da palavra bike não ocorra. Vamos ver aqui a tabela. Então, vejam só. Nós temos na extremidade da tela, da parte esquerda, os subject pronouns. No meio, os possessive adjectives, que remete a posse. E na extremidade direita, nós temos os possessivos pronouns, tá? Que vai deixar subentendido o substantivo ou a pessoa do qual eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá. Vejam que tem umas diferenças de escrita, tá? No final tem o S no yours, hers, ours e theirs. Então, a pronúncia fica diferente. My, mine. Your, yours. His, his. Ó, veja que o his ficam semelhantes. Então, como é que eu vou saber a diferença? Vai depender do contexto da frase, beleza? Her, hers. It's. Aí, o it's, existe alguns pareceres a respeito do uso do it's. Uns dizem que não deve usar, outros dizem que usa do mesmo jeito que possessive adjectives. Então, mas a gente vai deixar como se não fosse necessário usar, porque eu não posso deixar subentendido uma coisa, né, e tal. Enfim, então, vamos deixar bem pequenininho, assim como tá aí na tela, para subentendido de que eu posso usá-lo, tá bom? Ou não. Então, não doesn't matter, não importa. Aí, quando chega no we, nós temos our e ours. Our e ours. Você que já sabe inglês, já deve estar perguntando, tia, você está falando hora? Não, na realidade eu não estou falando hora. Eu estou falando our, ours. Dele, deles, né? Deles. A mesma coisa, tá? Foneticamente, o mesmo som. O que vai fazer a diferença? Exatamente, o contexto. É o contexto que vai me fazer saber quando eu estou falando em horas ou não, tá bom? E por último, their, theirs, ok? Então veja os exemplos lá. The apple is mine. A maçã, ela é minha. Minha maçã. The flowers are yours. As flores são suas. The dog is his. O cachorro é dele. Ok? Então, the present is hers. O presente é dela. Então, vejam que eu estou omitindo a informação. Eu estou subentendendo, né, a informação. The house is ours. The house is theirs. Tá? Então, olha lá. Eu podia estar escrevendo assim, ó. The house is my house. Ok? The house is their house. Ao invés de eu falar the house is their house, eu vou falar the house is theirs. Percebeu? Vamos ver o outro. The flowers are yours. Eu podia falar assim, the flowers are your flower. Your flower. Mas, para evitar a redundância, eu digo the flowers are yours. The flowers are yours. Um detalhe muito importante.
percebam que o possessive pronouns, em todos os exemplos, ele está ao final da frase. Então, geralmente, o possessive pronoun sempre vai estar ao final da frase e após o substantivo, enquanto que no possessive adjective, se você perceber nos exemplos que estão aí, ó, this is my apple. Então, o my está antes do substantivo. Ele não está no final da frase e nunca deve ficar. Deu para entender? Então, já é uma dica para você saber a diferença. E agora? E quando eu quero falar de mim mesmo? Quando eu quero falar deles mesmos? Quando eles querem falar deles próprios? O que eu faço? Vamos lá. Nós temos os reflexive pronouns. So, let's go remembering the concept. Então, vamos lembrar o conceito. Eles são usados, tá? Para indicar que a ação reflexiva recai sobre o próprio sujeito, tá? Como assim? Eu vou falar de mim mesmo. Pronto, eu vou usar um pronome reflexivo, um reflexive pronouns. E uma das características dos reflexive pronouns são as terminações self no singular e selves no plural, selves, ok? Então, olha só. Opa. Aqui. Então, vejam só. Nós temos esse exemplo. Veja lá o primeiro. The girl cut the watermelon with a knife. A menina cortou a melancia com uma faca. Então, quem foi que cortou? A menina. E o que ela cortou? Uma melancia. Então, essa ação de cortar não foi sobre a melancia. Então, eu estou falando sobre cortar a melancia. Agora, quando eu falo the girl cut herself with a knife, a garota cortou-se com uma faca. Aí eu me pergunto, quem cortou? The girl, a garota. O que foi cortado? The girl, a garota. Então, nesse exemplo, a gente pode perceber claramente que o verbo vai recair sobre quem? Sobre o próprio sujeito que praticou a ação. Ela praticou a ação e ela mesma se cortou. Vamos ver mais exemplos. He hurt himself last week. Ele se machucou na semana passada. Então, ele mesmo causou o acidente. Não foi ninguém. Ele mesmo, sozinho, caiu, se machucou na semana passada. Jenny hugged herself. A Jenny se abraçou. Ela tirou nota 10 na prova e ela ficou tão feliz consigo mesma que ela hugged herself. Ela se abraçou. E aí? Take care of yourself. Cuide-se. Muito bem. Então aí tem a tabelinha para você fazer a relação de quem é quem, tá? Então, myself é para falar de mim mesmo. Yourself é para falar sobre você. Himself é para falar sobre ele mesmo, algo que aconteceu com ele mesmo. Herself para falar algo que aconteceu com ela mesma. Itself é para falar sobre algo que aconteceu com um bichinho, com ele mesmo, com a própria cadeira. A casa estava velha e caiu, ela mesma se desmoronou. Enfim, we corresponde a ourselves, né? Yourselves, themselves. Tá vendo? Vejam que interessante. Yourselves é a única parte no inglês que eu consigo fazer a diferença entre o you plural e o you singular. É no reflexive pronouns. Olha só, que interessante, né? Porque até então a gente não consegue fazer a diferença. É só o contexto, mas aqui eu tenho a diferença até na escrita. Então, selves, plural, self, singular. Então, eu quero deixar duas observações a respeito dos reflexive pronouns, tá? O pronome reflexivo ele também é empregado para dar ênfase à pessoa que pratica a ação. Então, olha só. George wrote the letter himself. O próprio George escreveu a carta. Então, estou dando ênfase não à ação de escrever, e sim à ação do Jorge. Foi o próprio Jorge, não foi outra pessoa, foi ele próprio, tá?
I will do my homework myself. Eu irei eu mesmo fazer a minha lição de casa. Ninguém vai fazer. Não vai ser meu colega nerd que vai fazer meu dever de casa. Sou eu mesmo. I will do my homework myself. E a segunda observação sobre o reflexive pronouns é que se ele estiver acompanhado da preposição by, ok? Ele já vai ter outro sentido, vai ter o sentido de sozinho. Ou sozinhos, sozinhas, né? Alone. Então, e algumas das vezes pode vir acompanhado da palavra all, né? Que é colocado antes de by. E esse all vai estar lá para dar o sentido ainda maior, vai enfatizar cada vez mais, vai dar mais destaque ao fato de estar sozinho. Então, bora ver esses dois exemplos aí. She was waiting for her husband by herself. Ela estava esperando sozinha pelo seu marido. Aí no exemplo de baixo diz she was waiting for her husband all by herself. Ela estava esperando completamente sozinha pelo seu marido. Percebeu a diferença? Muito bem, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu espero que vocês tenham conseguido entender isso daí. Se não conseguiu, volta ao vídeo, vê de novo, porque às vezes é complicado na cachola de muito aluno. Façam a tarefa que eu vou dizer já já, tá bom? Um beijo, amados. Vamos agora continuar com a explanação final. Vamos lá? É isso aí, galerinha. Terminamos por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, volta ao vídeo, assiste de novo para que você fixe bem. Vamos aproveitar que nós temos essa oportunidade, né? De ter a tia Camila várias e várias vezes, tanto que você quiser, tá bom? Olha lá. Gente, vamos agora anotar o dever de casa, que é um exercício para você fazer agora na realidade. Você tá em casa, né? Então você vai fazer a página 28, página 31 e página 126 a 128. Tá legal? Eu vou repetir, página 28, 31 e 126 a 128. Você vai estar trabalhando o que nós estudamos hoje e um pouquinho do que já vimos nas aulas anteriores, na escola e na última videoaula. Tá legal? Gente, não se esqueçam do recadinho que eu dei lá no início do vídeo, tá bom? Para que vocês possam estar anexando esses arquivos de forma correta, senão eu não vou poder ver, tá bom? Não mandem pelo WhatsApp, porque o meu celular está sobrecarregado, ele já não está suportando muitos arquivos. Tá legal? Conto com a colaboração de vocês, sei que vocês são gente bacana e que vocês vão conseguir encontrar uma maneira de fazer com que esse arquivo chegue lá no eClass. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me chamar, vou atendê-los assim que possível, tá bom? Não fiquem preocupados, eu vou responder, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus, Deus os abençoe e assistam o próximo vídeo porque ele vai falar a respeito da correção do exercício que eu estou propondo para vocês agora nesse momento. Não deixe acumular sua tarefa. See you soon. Bye!